Já se passaram quase 30 anos do fim da ditadura militar e, hoje em dia, como se administram os prazos de classificação de documentos sigilosos? Houve algum avanço na legislação estabelecida em 2004? E quão real é a pesquisa em documentos da ditadura com a lei de acesso à informação? A questão do acesso à informação tem sido algo muito presente no governo brasileiro, né? É uma preocupação com o segredo, com ocultar o que tem registrado na documentação, que o próprio governo produziu, né? Então, ao longo da história do Brasil, nós vamos ter esses prazos, né, muito extensos. Então, nós tínhamos um primeiro prazo que era de 50 anos para os documentos considerados secretos, né? Então, isso na legislação dizia que era 50 anos, depois se conseguiu, né, baixar para 30 anos, né, e depois volta para 50, então nós vamos ter vários momentos em que essa legislação, ora, né, amplia, ora reduz, mas sempre com essa preocupação que essa documentação seja inacessível, né, que as pessoas não conheçam o que realmente está registrado. E nós vamos ter uma marca interessante, né, que foi justamente essa lei da informação, de acesso à informação, que é de 2011, né, que reduz para 25 anos, foi o menor prazo que nós tivemos até agora, os outros prazos são 30, 50 e vai e volta nesse tempo. Então reduziu para 25 anos sem renovação, porque ficava com renovação quantas vezes o governo achasse que deveria ser renovado. Então, existem vários graus de acesso a essa documentação, se a documentação é confidencial, se a documentação é secreta, se a documentação é ultra secreta. Então, esses prazos são determinados em lei pelo governo brasileiro, né? E não é só o Poder Executivo, porque o Legislativo é quem aprova também, né, a lei. Então, há, vamos dizer assim, um certo consenso da elite brasileira, né, em que não se tem acesso a essa documentação, né? E nós tínhamos uma outra questão, nós temos, na verdade, que mesmo com esses prazos, existem alguns documentos que ainda não foram abertos ao público, mesmo a legislação dizendo que deve ser aberto. Por exemplo, algo que está bem distante da nossa realidade, que é a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai aconteceu no século XIX e até hoje muitos documentos não vieram a público. Por quê? Entra num dos itens que diz que pode causar problemas, né, de relações internacionais com os outros países. Então isso realmente poderia afetar a segurança, a soberania nacional. Então, é uma temática ainda que exige muito debate, porque mesmo com os avanços da lei de acesso à informação, ainda existem, né, algumas restrições por uma causa maior. E qual é a outra questão também que vale ressaltar com relação a essa amplitude que a lei de acesso à informação deu, com essa redução dos prazos? Realmente foi um avanço muito grande, mas algumas instituições, alguns setores, simplesmente para não obedecer ao que a lei estipula, simplesmente diz que não tem acervo, não tem o que abrir. Desapareceram, destruíram, descartaram. Então é uma forma de burlar a legislação, né? Como a legislação diz que é para dar acesso, então eles preferem dar fim, vamos dizer assim, a essa documentação. E isso ocorreu recentemente registrado, né, com a queima de documentos. Então é uma forma de burlar esse acesso, que é tão importante não só para o historiador que quer pesquisar sobre essas temáticas, né, mas também para a população em geral, que tem esse interesse de saber o que aconteceu no Brasil.